É fato. Os fundos imobiliários têm se tornado cada vez mais populares entre os ativos buscados na Bolsa de Valores para se investir. E esta popularidade decorre de pelo menos dois fatores. O primeiro é a questão da rentabilidade, sobretudo para os pequenos investidores que passam a participar de grandes empreendimentos imobiliários, além de receber uma renda passiva com regularidade. E o outro fator é, sem dúvidas nenhuma, a possibilidade de diversificar dentro do setor imobiliário, não é, as suas ou seus investimentos. Então, nessa aula, eu resolvi fazer um ranking, apresentar um ranking de 5 fundos imobiliários mais populares, tá certo? Mais populares da Bolsa de Valores do Brasil. Então, é muito rápido a aula de hoje, mas eu acredito que pode te ajudar muito ou te dar bastante luz para as suas escolhas futuras. Então, aguarde aí um minutinho. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou com vocês também nesta caminhada de poupador e investidor. E sim, na aula de hoje eu vou apresentar um ranking com 5 fundos mais populares da Bolsa de Valores, ou seja, são aqueles fundos em que as pessoas investem mais, onde há a maior quantidade de cotistas, onde os preços variam muito, mas que são, de um modo geral, bons negócios para quem quer viver de renda passiva. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa, tá certo? Então, como vocês podem observar aí, o primeiro fundo, né, que a gente consegue, digamos, perceber como muito popular na Bolsa de Valores do Brasil, muito buscados, é o HGLG11, que é um fundo, né, do setor de logística, investe bastante em grandes galpões logísticos espalhados pelas cidades, aí as grandes cidades do Brasil. E, claro, com o crescimento do e-commerce, é cada vez mais, digamos, buscados ou procurados esses grandes galpões para se armazenar produtos que as pessoas compram e que precisam ser enviados, né, para cidades diversas do nosso país. Então, este fundo imobiliário, ele tem um valor patrimonial de mais de 5 bilhões de reais, então é bastante sólido nesse sentido, né? Chega a ser 5 bilhões, 335 milhões e cacetada. Ele tem exatamente 480, quase 486 mil cotistas, é um bom número, um excelente número. O seu dividend yield tem girado nos últimos 12 meses entre 8,30% e 8,5%. O preço atual dele gira em torno de 157, 160 reais. Quais são as vantagens, então, para quem busca esse tipo de fundo imobiliário, no caso, o HGLG11? Como vocês podem observar aí na sua tela, o HGLG11, ele tem a vantagem de, digamos, ter, não é, na sua organização um laço forte com o e-commerce, que sempre, né, tem vivido em alta, tem crescido muito. As pessoas têm cada vez mais comprado coisas pela internet. E quanto mais o e-commerce sobe, né, na preferência das pessoas, certamente o portfólio diversificado, não é,
de armazéns, de galpões do fundo imobiliário, HGLG11, pode ajudar muito. Quais são as desvantagens? Bem, o perigo de todo fundo imobiliário de logística, né, ou de outra área que lide com, digamos, ativos físicos, é a questão da vacância, não é? O que é a vacância? A vacância é você passar um tempo complicado, ou um longo tempo sem alugar, ou seja, com salas, com galpões vazios, não é? Isso é bem complicado. E a outra desvantagem é a questão do reajuste de aluguel conforme a inflação. E isso, você sabe muito bem, que pode, digamos, aumentar ainda mais a concorrência entre, não é, os tipos de fundos desta mesma área. A perspectiva para esse fundo é muito boa. Há chances de manter-se crescendo, porque o e-commerce está cada vez mais crescente, e há chances, portanto, ou perspectivas, portanto, de pagar excelentes dividendos, como vocês podem observar aí. Tá certo? Então, o HGLG11. O segundo fundo mais popular, né, se não o primeiro, isso aí vai depender muito do ponto de vista, né, de onde você analisa isso, é o MXRF11, que é um fundo de papel. Esse fundo tem um valor patrimonial atual de cerca de 4 bilhões e 250 milhões de reais. Esse fundo, ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, não investe diretamente em ativos físicos, mas em ativos que a gente chama de papel, tá certo? Bem, atualmente, o número de cotistas dele é o maior que existe na Bolsa de Valores do Brasil, que ultrapassa 1 bilhão de cotistas. Para vocês verem, é um fundo bastante procurado, bastante popular em quantidade de cotistas e, portanto, né, ele está nessa lista, não é à toa. Bem, o dividend yield dele nos últimos 12 meses tem girado em torno de 13%. Até 12, 40, até 13%. O preço atual está em torno de R$ 9,90, né? R$ 9,90. Quais são as vantagens de investir neste fundo imobiliário? Você pode acompanhar aí rapidamente na sua tela que você, por exemplo, tem como vantagem a alta liquidez desse fundo. O número de cotistas prova isso, né? Então, assim, as pessoas estão ali muito presentes, comprando e entrando nesse fundo, se tornando um cotista, porque sabe que há muita facilidade de vender esse fundo na hora que você quiser. Ou seja, desfazer-se dele e transformar, né, o investimento em dinheiro vivo na sua mão. E claro, os dividendos que são atrativos, né? 12% ao ano, 13% ao ano, isso é excelente. Bem, há desvantagens que são, né, como eles investem em CRIs, há sempre o risco de crédito e também o risco recorrente das taxas de juros e, em especial, a taxa Selic, que caso ela, digamos, vá caindo, né, sofra, portanto, quedas, os fundos imobiliários de papel sofrem também, tá certo? E quais são as perspectivas de futuro que provavelmente vai continuar oferecendo bons rendimentos no curto prazo. Então, é isso aí, né, o segundo fundo imobiliário mais popular. Bem, o terceiro fundo imobiliário mais popular é o KNRI11, que é um fundo de lajes corporativas, tá certo? Investe em prédios de grande valor, de grandes empresas, né? Onde há escritórios de representações nacionais e internacionais. Então, é um fundo muito também importante, muito popular. O KNRI 11
hoje ele tem um valor patrimonial de cerca de 4 bilhões e 600 milhões de reais. O número de cotistas gira em torno de 270 mil, por aí, mais ou menos. O dividend yield nos últimos 12 meses é de cerca de 8 a 9%. O preço atual dele está em R$ 138, tá certo? E as vantagens que a gente consegue, digamos, ver aí é a seguinte. A vantagem, primeira, aí que a gente pode observar, acompanha aí, quais são as vantagens. A vantagem primeira é a baixa vacância. Então, quase não existe vacância, ou seja, salas, né, ativos vazios em nome do KNRI 11. E outra coisa é a estabilidade dos aluguéis. Como esse fundo aluga, né, seus espaços para grandes corporações, grandes empresas, então não tem problema com os pagamentos, né, dos aluguéis. Isso não tem problema. Mas tem desvantagens, tá? A gente tem que considerar, que é a ideia de, primeiro, que entre os fundos imobiliários, ele é um daqueles que paga menor dividend yield, tá certo? E, por outro lado, tem a exposição a crises corporativas, né? Que qualquer empresa pode entrar em crise e isso repercutir sobre o pagamento dos aluguéis. Mas isso aí também é, né, um pensamento apenas. E a perspectiva para o futuro é que ele continuará oferecendo bons rendimentos no curto prazo, tá certo, pessoal? Então, esse KNRI 11 é, portanto, um dos fundos, ou é o terceiro fundo mais popular, né, sob o meu ponto de vista, e, claro, com algumas ideias vistas aí no mercado financeiro, algumas opiniões de analistas do mercado financeiro, tá certo? Mas vamos para o quarto. O quarto fundo mais popular seria o VISC 11, que é um fundo de shopping center. Hoje, o seu valor patrimonial gira em torno de 3 bilhões e 600 milhões de reais, tá certo? O número de cotistas gira em torno de 360 mil cotistas. O dividend yield tem girado em torno de 9% ao ano. O preço atual, pessoal, é de R$ 105. R$ 105. Isso é bastante acessível. E tem agora o que a gente vai ver, que são as vantagens desse fundo. Quais são as vantagens? Primeiro, a diversificação geográfica e potencial de valorização. Geográfica no sentido de que shoppings nós temos pelo Brasil inteiro. E só numa cidade você tem shopping em quase todos os lados ou quase todos os cantos da cidade. E aí o VISC 11 está por lá, pessoal, está por lá. E claro, nesse sentido, né, quanto mais digamos, a visita, as pessoas no shopping comprando, etc., né, procurando shopping, mais, né, a valorização deste fundo imobiliário. Mas tem desvantagens, pessoal. Esse fundo imobiliário, naturalmente, é sensível ao varejo físico, né? E a recuperação é lenta. Então, quando há problema no comércio físico, lembre-se, isso vai repercutir nas lojas do shopping também e vai repercutir sobre o VISC 11. Mas há perspectivas, e a perspectiva, pessoal, é de ele cada vez mais ser beneficiado pela a reabertura da economia brasileira. A gente sabe que, né, sai governo, entra governo, o que é que acontece? O mercado, né, o Estado brasileiro abre cada vez mais a economia para grupos diferentes, mercados diferentes, produtos diferentes, empresas diferentes. E isso certamente vai facilitar muito, né, a valorização do VISC 11, que é um fundo de shopping. E por fim,
eu escolhi esse BCFF11, que é um FOF, um fundo de fundo, para, né, não deixar de falar nos fundos de fundos, que são muito importantes. Mas eu escolhi o BCFF11, que hoje tem um valor patrimonial de mais de 1 bilhão de reais. O número de cotistas chega a cerca de 360 mil cotistas. É muita gente mesmo com esse fundo. O dividend yield tem girado em torno de 10% ao ano. O preço atual está em torno de 7 a 8 reais, está bastante acessível. E quais são as vantagens e desvantagens? Vamos ver isso agora. Quando eu falo de vantagens, eu estou falando, né, da capacidade ou da possibilidade de diversificação e da renda atrativa. Então, quando você compra o BCFF11, você está comprando vários fundos, que são fundos de setores diferentes do mercado imobiliário. Então, isso é diversificação. E, por outro lado, tem essa questão mesmo da renda atrativa, porque ele tem pagado, nos últimos anos, bons dividendos, tá certo? Bem, há desvantagens? Assim, existe uma taxa de administração, né? E a questão da volatilidade do mercado financeiro. A taxa de administração pode incidir, né, nos lucros que você teria mais se não tivesse taxa, né? E tem essa questão da volatilidade do mercado, que o sobe e desce é muito grande, tá certo, pessoal? Então, a montanha russa aí não é fácil. Você tem que ter estômago e paciência, tá certo? Bem, e quais são as perspectivas desse fundo? Olha, a perspectiva é muito interessante, porque esse fundo, o BCFF11, vai ser absorvido pelo BTFH11 e vai se tornar, junto com com o BTFH11, o maior, um fundo gigantesco, tá certo? Um fundo de fundos gigantesco. E isso, pessoal, certamente vai repercutir, digamos, nos ganhos, não só, né, do fundo, mas também dos seus cotistas, tá certo? Então, 5 fundos imobiliários é um ranking aleatório que eu fiz aqui, mas são 5 fundos que eu invisto, são muito interessantes, têm, digamos, trazido alegria para mim, né? E eu estou, portanto, mostrando a vocês esse ranking, né, de preferência, tá certo? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar hoje, nessa aula de hoje. Gostaria apenas de reforçar que não é uma recomendação de investimento. Cada pessoa faz as escolhas que acha que deve fazer, né? Mas não custa nada a gente, como educador financeiro, ou, né, prestar esse serviço de orientação financeira, de alerta sobre o mercado, entre outras coisas. Bem, se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho para receber as notificações de cada aula nova que a gente vai postando, tá bom? Lá no nosso site, né, controleseumoney.com.br, vai ter uma matéria exatamente bem completinha sobre esta aula aqui, este assunto, este ranking dos fundos imobiliários, ou seja, com mais detalhes. E se você não é inscrito lá, ou não nos segue lá no Instagram, eu peço, siga aí a gente, tá certo? Então, curte nossa aula, pessoal, curte nossa aula, compartilha a nossa aula, né? E eu já te agradeço profundamente pela a sua presença aqui. Muito obrigado e até a próxima.